Eu saúdo a amada igreja presente e a todos que se conectaram conosco através do Zoom ou até mesmo pelo YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos ajoelhar nesta hora, aqueles que puderem, e vamos fazer o clamor pelo sangue do Senhor Jesus, pelo poder que há nesse sangue, para que possamos oferecer um culto agradável ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, clamamos nesta hora pelo poder maravilhoso que há no sangue de Jesus, confessando a Ti, Senhor, que somos falhos e imperfeitos, mas contigo nós somos mais que vencedores. E através do poder do sangue de Jesus, nós alcançamos o perdão necessário para entrarmos em Tua santa presença com as nossas adorações. Colocamos diante do Senhor a nossa vida como igreja, e cada um de nós em particular, e pedimos: perdoa-nos, liberta-nos, alegra-nos, que durante este culto a nossa alma seja farta, a visitação do Teu Espírito seja abundante, e no que depender de nós, eis-nos aqui, Senhor. Visita o nosso coração durante este culto, os louvores, trazendo alegria, trazendo gozo, a certeza da vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Cleansing Power, oferecer gratidão, abrir os nossos corações, toda a alegria do nosso ser, vamos expressar ao Senhor, na mão do sacrifício de Jesus na cruz. Oh,
estamos na presença do Senhor é graças a esse sacrifício. Aleluia. Vamos repetir a outra parte do louvor. Glória a Jesus. Nós podemos ter uma palavra de glorificação por um dos irmãos presentes e logo em seguida nós podemos também ter uma glorificação por um dos irmãos que estão nos assistindo pelo Zoom. Primeiramente, o irmão aqui presente pode glorificar o Senhor. Meu Deus, nós te bendizemos pela presença do Senhor neste lugar. Meu Deus, te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus abençoador. Meu Deus, porque em tudo temos visto a mão do Senhor sobre nós. Meu Deus, te louvamos, Senhor Deus, porque é muito bom estar na tua casa. É muito bom entoar louvores a ti. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado e exaltado seja o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Um dos irmãos de casa também pode abrir o microfone e glorificar o Senhor. Glória a Deus. Amém. Senhor, bendizemos a Ti, porque, Senhor, o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que restaura a nossa comunhão contigo. Exaltamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença, de ser liberto pelo sangue de Jesus. Glorificamos, Senhor Deus, que em meio às aflições o Senhor tem sustentado um povo na Tua presença. Glorificamos, exaltamos ao Teu nome, Senhor Deus, que em breve há de se cumprir Maranata. Exaltamos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Seja o nome do Senhor. A serva mencionou a volta do Senhor, Maranata, e o louvor que nós vamos cantar junto com as crianças agora é exatamente esse. Nós vamos proclamar com eles, nessa forma de canção, a volta do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele virá.
ter algumas palavras de glorificação ao Senhor. Podemos começar com os irmãos do Zoom, as crianças, os intermediários, os adolescentes, se quiserem, podem glorificar o Senhor. Depois nós oraremos. Senhor, nós clamamos por Senhor Jesus, nós te glorificamos por que o Senhor fez por nós, nós te glorificamos, Senhor, por todo o Senhor, nós te glorificamos que o Senhor morreu na cruz por nós, Senhor, que estamos mais um dia na sua presença. Vamos, amém. Amém. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, Senhor. Você esteve conosco, Senhor, nos abençoando, Senhor. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor prometeu, Senhor, que virá nos buscar, Senhor. Que iremos morar, Senhor, com os reis dos reis, Senhor dos senhores, Senhor. Nas mansões celestiais, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora teremos algumas aqui na igreja glorificando ao Senhor, se quiserem, pode orar. Mais um dia na sua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, nessa mesma comunhão, vamos bendizer ao Senhor com louvor. Ó, com cego andei e perdido vaguei. E o Senhor mostrou que tem um homem que tem tentado retornar à comunhão com o Senhor, para sentir novamente a alegria do Espírito Santo, esta presença que faz tão bem a nossa alma, mas ele se encontra fraco e desanimado. E o Senhor mostrou que quando nós colocássemos este louvor na lista, quando a igreja cantasse esse louvor, o Espírito Santo encontraria guarida para operar na vida desse homem, trazendo a ele a memória, todos os bens que o Senhor fez por ele, repreendendo esse desânimo, estendendo a mão para dizer a ele: seja bem-vindo, meu filho, eu estava te aguardando para a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Yeah.
connected online with the peace of the Lord Jesus. Nós saudamos a igreja e aqueles que estão conectados online com a paz do Senhor Jesus. Amen. So, let us open up to the book of Matthew, chapter 27. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, Verse 46. verso 46. Desculpa, capítulo 27. Book of Matthew 27, verse 46. Mateus 27, versículo 46. O irmão vai projetar aqui para nós. Verse 46. It says, "And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me?" Capítulo 27, verso 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amen. Let us pray. Father, in Jesus' name, at this moment we ask, Lord, that you pour out many blessings, Lord. Senhor, nesse momento, pedimos que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre nós. Those who are in your house, those who are connected online, Aqueles que estão nas suas casas, conectados online, we ask, Lord, that you send your angels pedimos a Ti, Senhor, que envie Teus anjos to also operate on the behalf of thy people. para que o Senhor possa operar nessas pessoas. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, Amen. You Amen. may be seated. podemos assentar. Amen. So tonight we find ourselves at the very end, not only of Jesus' ministry, Essa noite nós nos encontramos no ministério de Jesus, but also the final moments of his life here on earth. mas também nos momentos finais da sua vida aqui na terra. And Jesus, we know that he came on earth Sabemos que Jesus veio até a terra. he preached the gospel. Ele podia pregar o evangelho. He told of the things that came directly from the Father. Ele falava as coisas que vinham diretamente do Pai. He performed many miracles. Ele operou muitos milagres. He healed many people. Ele curou muitas pessoas. Many were fascinated by his teachings. Muitos eram fascinados pelo seu ensinamento, Because they'd never heard someone not only teach with authority, porque eles nunca ouviram ninguém que ensinasse com tanta autoridade. he had authority. Ele tinha autoridade. And it's interesting because he didn't have to raise his voice to show his authority. E o interessante era que ele não precisava aumentar sua voz para mostrar a autoridade. He had authority. Ele tinha autoridade. And so here it is, we see him with his final moments. E aqui estamos vendo ele nos seus momentos finais, Where, you know, at different times he had huge crowds following him. em algumas vezes ele tinha uma multidão seguindo ele. And up until his death
in that same week, those same crowds, they were worshiping him. E até o momento, daquela semana, aquela multidão estava adorando ele, Crying out, Hosanna, Hosanna. gritando, Hosana, Hosana. But the same crowd, the same people, Mas aquela mesma multidão, Was aquelas saying- mesmas pessoas, crucify him. crucificaram ele. And he was crucified. E ele foi crucificado. He died in a way that no one on this earth has experienced in terms of death. Ele morreu de uma forma que ninguém nunca tinha experimentado, aquela forma de morrer. He was God embodied in human form. Ele era o Deus no corpo em forma de ser humano. But he died. Mas ele morreu. What do we know about death? Death means to be simply without life. O que sabemos sobre a morte? Morte é simplesmente estar sem a vida. And at least we wish that when we leave this earth, we have some form of dignity. E ao menos nós esperamos que quando nós partimos dessa vida, But- tenhamos um pouco de dignidade. Jesus, he died in disgrace. Mas o Jesus morreu nessa graça. Not only was he despised by man, Não somente ele foi desprezado pelo homem, he was despised at that moment by the Father. ele foi desprezado naquele momento pelo Pai. The Father that spoke from eternity many times, confirming his love for his Son. O Pai que falou da eternidade muitas vezes At sobre one, o amor pelo Filho. one moment, openly showing, saying, "This is my Son, who I am well pleased with." No momento, abertamente mostrando que ele era o Filho dele. One other time when when Jesus took Peter, James, and John and took him to the Mount of Olives. Em um momento onde ele, Pedro e John, foi levado ao Monte das Oliveiras And appeared before them also, who is it? Elijah and Moses. e apareceu ali Moisés. And Jesus, he was transfigured right before them. E Jesus estava ali, transfigurado diante deles. And Peter, he blurts out, he's saying, "Listen, do you want me?" He didn't know what to say. "Do you want me to make a tabernacle for you, for Moses and Elijah?" E Pedro estava impressionado e perguntou se ele queria que fizesse o tabernáculo ali para ele. Uma tenda, Interrupting their conversation. interrompendo a conversa deles. But the Father interrupted Peter and said, "This is my Son, hear him speak." E o pai interrompeu Pedro dizendo, este é o meu filho, aqui Jesus, falando. Jesus, he said, "I only do what I see my Father doing." E Jesus disse, eu somente faço aquilo que meu pai faz. All night long, many times, Jesus would go to the Mount of Olives. Todas as noites, durante toda a noite, Jesus ia no Monte das Oliveiras. He would pray all night long. E ele orava durante toda a noite. This was his regular custom. Isso era uma rotina regular dele. He was praying, but Jesus, he loved being with the Father. Ele estava orando e ele amava estar ali com o Pai. He said good things about the Father. E ele dizia coisas boas sobre o Pai. He told one of them, he said, I think it was Nathan. Nathan said, "Show us the Father." Ele disse deles, dos apóstolos, mostra o Pai. He said, "Listen, if you see me, you see the Father." E ele disse, se você me vê, você vê o Pai. He wasn't ashamed of the Father.
Ele não tinha vergonha do pai. And the Father wasn't ashamed of him. E o pai não tinha vergonha dele. But on his way to the cross, Mas, em seu caminho até a cruz, before he was crucified, antes dele ser crucificado, he knew that he would die. He knew the way he would die. ele sabia que ia morrer. Ele sabia do jeito que ele ia morrer. But he was coming to the point to where he would physically experience the way he would die, the way he would be treated as well. E ele estava chegando ao ponto que ele sabia da forma que ele ia morrer, do jeito que ele ia ser tratado. And he told his disciples, he said, listen, I am sorrowful. My soul is exceedingly sorrowful unto death. E ele disse aos discípulos que ele estava extremamente, sofria eternamente até a morte. Just the way that he was suffering emotionally and suffering in his soul, that was enough to take his life. Somente da forma que ele estava sofrendo emocionalmente, já era uma forma de levá-lo à morte. But that would not be the way that he would die to where it would be pleasing unto the Lord. Mas aquela não era a forma que ele ia morrer, da forma que agradasse ao Senhor. And it's interesting because we read about the way Christ, in which he was treated. E o interessante é que nós lemos da forma que ele foi tratado, The way he was physically beaten. da forma que ele foi chicoteado. They slapped him, but that wasn't what caused his, I'm sure he had some bruises from that, but that wasn't the physical, the real pain that he would experience. Eles batiam nele e ele sabia que aquilo não era a forma que ele ia morrer fisicamente. One of the prophets prophesied gave a little bit of a picture of how he would look. Dos profetas viram da forma que ele ia se tornar ali, after his crucifixion. depois da crucificação dele. He would be disfigured. Ele estaria desfigurado, Said to the point to where one would hardly be able to recognize him as being a human being. ao ponto que as pessoas dificilmente iam reconhecê-lo como um ser humano, de Could tão you- desfigurado que ele estava. Could you imagine being treated in such a way to where you're so disfigured, you're bruised, you're bleeding all over the place, you got cuts everywhere, Você pode imaginar estando completamente desfigurado, machucado, com feridas em toda parte do corpo, to where people would look at you and couldn't tell if you were a human being or not. ao ponto onde as pessoas olhassem para você e não pudessem reconhecer se você era um ser humano. That's just a little bit of the picture of how Jesus looked. É mais ou menos da forma que Jesus estava naquela época. But even going through a treatment and being treated physically like that, Mas até mesmo sendo tratado daquela forma, physically being tortured, fisicamente sendo torturado, physically being abused, fisicamente sendo abusado, he never complained about that. ele nunca reclamou. In fact, the Bible says that he never even mumbled under his breath complaining about that. Em fato, a Bíblia diz que ele nunca murmurou sobre os seus But sobre aquilo. what bothered him the most O que incomodava ele was when he was forsook by the Father. O que incomodava ele é quando ele se sentiu abandonado pelo Pai. He had lost the bond, the fellowship, even the love that he felt from the Father. Ele perdeu a comunhão, aquele amor que ele tinha, That's what he complained about. aquilo que ele reclamou. This is the verse that we just read. He says,
You know, we read the second part of that verse. It says, my God, why have you forsaken me? É o verso que diz, meu Deus, por que me abandonaste? You know, we've been spending some time, you know, in the Word of God. A gente tem dedicado um tempo lendo a palavra de Deus, Studying as Jesus being our only mediator between God and man. estudando que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. But Jesus, he didn't have a mediator. Mas Jesus, ele não teve um mediador. He didn't have someone that could save him from death. Ele não teve alguém para salvá-lo da morte. He didn't have anything or anyone that would repair his relationship with the Father. Ele não teve ninguém que reparasse o relacionamento dele com o Pai. You know, that's it's difficult being in a difficult place like that, É muito difícil estar nessa posição, to where you being totally helpless. onde você está completamente sem ajuda. And that's why we embrace E é por isso que nós abraçamos, not only this precious salvation that we have, nós abraçamos essa salvação preciosa que temos, but we embrace mas também abraçamos Jesus as our only mediator, Jesus como nosso único mediador, the one that not only saved us from eternal damnation, aquele que não somente nos salvou da eterna da condenação. Jesus, he is our peace. Jesus é a nossa paz. Jesus, he, even right now, he stands mediator between our pain and our joy. Agora, ele é o mediador entre a nossa dor e a nossa alegria. Jesus, he stands even now in between anxiety and peace in our heart. Ele está agora entre a nossa ansiedade e a nossa paz no coração. That's why David said, I call upon the Lord, and he heard my cry. É como ele diz, eu chamo pelo Senhor e ele escutou os nossos choros. The Lord is my refuge. O Senhor é o nosso refúgio. The Lord is my redeemer. O Senhor é o meu redentor. David, he said that. He said that I know that Davi disse isso. my redeemer lives. Davi disse, eu sei que o meu redentor vive. You know, what's interesting is that there are so many other religions out there. O que é interessante é que existiam muitas outras religiões lá. There's so many other gods out there. Tinham muitos outros deuses lá também. But there is no God that did what our Savior did. Mas não tem um Deus que fez o que o nosso Deus fez. That's why the other religions, the other faiths, they cannot say, they cannot experience what the believer experienced. É por isso que as outras religiões não podem experimentar o que nós experimentamos e dizer o que nós dizemos sobre o nosso Deus. They cannot speak of the intimacy that we have. Eles não podem falar da intimidade que nós temos. They never speak of their God in a personal way. Eles nunca falam do seu Deus de uma forma tão pessoal. But Jesus, God the Father, he loved the world so much Mas o Senhor Jesus amou o mundo de tal maneira that he gave his only begotten Son, que ele deu o seu único filho that whosoever believeth would not perish but have everlasting life. para aquele que crê terá a vida eterna. There's no other religion that says that he comes and that he will live in them. Não tem nenhuma outra religião que fala que ele vem e viverá nele. But our Christ, he did that for us. Mas o nosso Cristo fez isso por nós. The veil of the temple has been ripped in two. O véu do templo se rasgou em dois.
That's why we have this intimacy with him. E é por isso que temos essa intimidade com Ele. That's why we can be as close to God as we want to be. É por isso que nós podemos estar perto de Deus quando nós queremos. That's why we have this peace. É por isso que temos essa paz. That's why we have this joy. É por isso que temos essa alegria. That's why we experience É por isso que nós experimentamos the Lord in an intimate way. o Senhor de uma forma íntima. Not only does he lead and guide us into spiritual things, Ele não somente nos guia nas coisas espirituais, but every aspect of our life. mas em todos os aspectos de nossas vidas. He said, I'll teach you all things. Ele nos ensina todas as coisas. He said, if you would just call upon me. He said, if you call upon me, Se você me chamar, I will answer you. eu o responderei. And I'll show you great and mighty things. E eu te mostrarei grandes coisas. I'll show you things that you don't even know. Eu te mostrarei coisas que você nem imagina. There is no other God that tells that to their so-called people. Não tem nenhum outro Deus que fala com eles dessa forma. There is no other God that physically went through the sacrifice to bring their followers, to bring a people to them. Não tem nenhum outro Deus que passou o que ele passou para trazer aqueles para perto dele. There's a couple of gifts tonight. I believe one was read through the praise period. Tivemos alguns dons essa noite, já foi dito aqui. But in the vision, the Holy Spirit showed in the prophetic service, Em uma visão que o Espírito Santo mostrou no culto profético, he showed a picture of a youth being in the ocean, ele mostrava uma foto de uma pessoa jovem no oceano, being taken by a strong current. sendo levado por uma corrente forte. He was in a dangerous place. E essa pessoa jovem estava num lugar perigoso. He was in a difficult place. Estava num lugar muito It was difícil. so difficult until the vision showed him giving up. E era tão difícil que a visão mostrava ele cedendo à corrente, Not having any hope, não tendo nenhuma esperança. because the situation was much stronger than he. Porque aquela situação, aquela corrente estava muito mais forte que ele. And how the vision showed to the point to where it could even take his life. E a visão mostrava ao ponto de levá-lo à morte. And I think he said he did give up. E ele estava cedendo, estava se entregando. But when he gave up, Mas quando ele se entregou, the Lord reached in and saved him. o Senhor o alcançou e o salvou. The Lord delivered him. O Senhor o livrou. The Lord placed him once again on the solid rock, O Senhor o colocou num lugar sólido. placed him back in the fellowship with him, Colocou ele de volta em comunhão com ele. renewed his spiritual life, Renovou a sua vida espiritual. caused him to be close to him once again. Chamou-o para estar perto dele novamente. This is all because of the Lord, what he did on Calvary 2,000 years ago. Isso é por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. That's just a little example É só um exemplo, of why he died on the cross. porque ele morreu na cruz por nós. But not only is the Lord giving a blessing to this youth, Não somente o Senhor está dando uma bênção para esse jovem, the Lord has a desire to bless every one of his people. o Senhor tem um desejo de abençoar a cada um dos seus. The Lord has a desire to give salvation to everyone who's not in fellowship with him. O Senhor tem o desejo de dar salvação a todos aqueles que estão em comunhão com Ele. Amen? Amém? Blessed be the name of the Lord. Let's have a song.
Holy, holy, holy are you. Hallelujah. Amen. At this time, let us stand. Podemos estar de pé. Man, we're not going to keep you too much longer, but this gift, Esse dom, when I heard it upstairs, quando eu ouvi no culto profético, it brought back a memory me trouxe de volta a uma memória that we experienced years ago as a little boy. que nós passamos há muitos anos atrás, quando era criança. And we're gonna try to speed it up, but Vamos ser mais. that gift, Aquele dom. I was around 8 years old, and I have 2 older brothers. We're 2 years apart. Eu tinha mais ou menos 8 anos e eu tenho 2 irmãos mais velhos. And it was my 2 brothers E os meus 2 irmãos and another family member, 2 sons. So it E- was 2 and 2. e outros 2 de 2 pessoas de outra família, eram 2 e 2. We were, as a family, with a couple other families, we were at the beach one day. A gente estava na praia junto com essa outra família. And my 2 brothers and the other 2 brothers, E os meus 2 irmãos e os outros 2 irmãos, they were in the water just having a good time. eles estavam na água brincando, se divertindo. And all of a sudden, E de repente, there was a strong current that came. tinha uma corrente forte que veio. And within about 2 minutes, they were way out in the ocean. E em questões de minutos, eles estavam bem dentro do oceano. A corrente os levou. So, you know, my parents, they had taken us to swimming lessons. We had swimming lessons. Os meus pais tinham levado a gente para aulas de natação. So, one of the other brothers, Um dos outros 2 irmãos, he couldn't swim. ele não podia nadar. And the current had taken him way out there to the point to where we were standing on the ocean and we could hardly see him. E a corrente tinha levado bem lá dentro, ao ponto que não dava para enxergar mais, no vê-lo. And so my mother, Então a minha mãe couldn't swim. não podia nadar também. Even though she was a soft-spoken lady, she had a real boldness about her. Embora ela tinha uma voz suave, ela tinha uma ousadia dentro dela, né? And she kind of always paid attention during the swimming lessons with the instructor. E ela sempre prestava atenção nas aulas de natação quando nos levava. So in her mind, she went out there E na mente dela, ela foi até lá to save the boy that couldn't swim. para salvar aquele garoto que não podia nadar. And when she went out there, E quando ela chegou até lá, she looked and saw how far he was. ela viu quão longe ele estava. And she was treading water. She was standing on top of the water. E ela estava dentro da água, bem no meio da água. And when she saw how far he was, she said, he's just too far out there. E quando ela viu quão longe ele estava, ela deu por si que ele estava muito longe. And she looked just over to her right and she saw my brother. E ela olhou para o lado e viu o meu irmão. He's 10 years old. He was out there struggling. E ele tinha 10 anos e estava lá passando um aperto. In other words, if my mother hadn't went out there, he would have gave up. E se a minha mãe não tivesse ido lá, ele tinha se entregado. To this day, he still says that he had given up. E até hoje ele fala que ele teria se entregado. But my mom, she was coaching him, saying, swim, John, swim. That's his nickname. E a mãe dele ensinou, mostrou para ele que ele tinha que nadar. Nade John, era o apelido dele. Swim, John, swim. Nade John, nade. This is, the newspaper had this big article, front page, swim, John, swim. It was on the E os news and everything. jornais, estava nos jornais locais e estava bem destacado. Swim John, nade John, nade. So my oldest brother and the other brother, they end up somehow making it back. E o irmão dele, mais velho, e o outro irmão da outra família conseguiram voltar. So finally, the lifeguards were able to get my brother and my mother. E finalmente o salva-vidas conseguiu pegar a mãe dele e o outro irmão. But the one brother, he didn't make it.
E aquele outro irmão da outra família não conseguiu. But we all remember he was somewhere around 11 and 12 years old. E ele tinha mais ou menos 11 a 12 anos. But even in that young age, he had Christ in his life. E mesmo naquela idade ele tinha Cristo na vida dele. But Christ, spiritually speaking, Mas Cristo, espiritualmente falando, you may not have like identified yourself in this vision. você talvez não tenha se identificado nessa visão. Maybe because it was a male youth. Talvez porque tenha sido um jovem garoto. But wherever we are, whatever situation that we find ourselves, Mas onde quer que estejamos, em qualquer situação que nós nos encontremos, we cry out to the Lord, He will save us. nós chamamos ao Senhor e Ele nos salvará. He will deliver us Ele nos livrará, just at the right time. bem no momento certo. This is the God that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. This is the God that's for us. Esse é o Deus que está por nós. This is the God that delivers us. Esse é o Deus que nos livra. This is the God that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. Father, we just thank you. We glorify you, Lord, Senhor, nós agradecemos e glorificamos a Ti, ó Deus, for who you are to us. por tudo aquilo que você é por nós. We ask, Lord, that you would continue, Lord, to bless us. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Continue to give us all, Lord, the strength that we need, Lord. Continue nos dando a força necessária que precisamos, ó Deus. Because we all belong to you. Porque nós pertencemos a Ti, ó Deus. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amen. Amen. You may be seated. Por favor, sentados. If there's anyone who would like prayer or assistance, Se alguém gostaria de alguma oração ou uma assistência, por favor. we're here to pray along with you and we're here to give assistance. Estamos aqui para orar por você, te dar uma assistência. Just like to remind everyone of the Sunday school online tomorrow and Gostaria de recordar a todos sobre a escola bíblica dominical amanhã, às 8 da manhã. the service here tomorrow night at 7:30. E o culto amanhã à noite. A escola dominical, lembrando, é via internet, né? Online. E And- o culto presencial amanhã, And às 19h30. Amanhã será o grupo C. amen. Amen. We say to Amen. all, peace of the Lord. Anything else, brother? Amen. Peace of the Lord. A paz do Senhor a todos.